Oi, gente. Oi, amigas. Tudo bom? Gente, quanto tempo eu não apareço por aqui. Eu nem sei se eu sei fazer isso ainda. São 10 anos, né, que eu criei esse canal. 10 anos que eu postei o primeiro vídeo aqui. Gente, eu tô fazendo esse conteúdo porque eu tô de volta, estou de volta com o canal, quero retornar pra vocês. E eu quero contar um pouco pra vocês do porquê que eu parei com o canal e o porquê que eu decidi voltar. Então, vamos lá. Bom, como eu disse pra vocês, dia 14 de dezembro agora fez dia 14 de dezembro de 2025, fez 10 anos que eu postei o primeiro vídeo no canal, que eu dei início a essa jornada. E assim, na época, eu lembro que eu consumia muito YouTube, assistia muito, tipo, Nina Secret, sabe? E eu imaginava muito que eu ficaria assim como elas. Eh, então, eu gravava vídeos de tutorial, de tags, perguntas e respostas, de brincadeiras também, que eu lembro que eu fiz com a minha irmã. Então, assim, gente, eu amava produzir conteúdo pra cá. Mas, o que que acontece? Na época, eu tinha 13 anos, né? Eu morava com os meus pais ainda. Então, assim, dependia muito da questão do silêncio da casa, eu dependia muito também dos celulares de todo mundo da casa, né? Porque, assim, o meu celular na época, se eu não me engano, era um J5. E ele não tinha espaço suficiente, gente, era sempre uma luta. Então, eu sempre pegava o celular da minha irmã, sempre pegava o celular dos meus pais, para completar, sabe? Pra conseguir gravar as coisas, e aí não era sempre só o meu celular. Então, eu sempre ficava nessa questão, né? De pedir silêncio para todo mundo em casa e de ficar pedindo o celular de todo mundo. Então, assim, era uma luta meio constante. Sem contar que eu também estava no fundamental ainda, então, assim, tinha que estudar e toda aquela coisa. Então, gente, era bem difícil eu manter os conteúdos pra cá, né? Aí eu parei, porque conforme foi ficando difícil, eu também não tinha nenhum computador na época, era somente celular mesmo. Então foi ficando difícil as coisas e eu acabei parando. Mas assim, sempre foi um desejo meu retornar com o canal. E todas as vezes, gente, sem brincadeira, todas as vezes que eu pensava assim, não, eu vou voltar com o canal, aconteceu alguma coisa, não dava pra eu voltar. E todos os começos de ano eu pensava, não, eu vou voltar com o canal, agora vai dar certo. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, vai dar certo. E eu nunca voltar. Mas enfim, agora eu decidi voltar. E agora eu tenho condições de voltar também, né? Então, por quê? O que que aconteceu, na verdade, nesses 10 longos anos que se passaram? Ali em 2015, 2016, até, acho que até uns 2018, mais ou menos, 2018, 2019, aí nesse período eu estive na igreja, eu virei líder de jovens, eu era da Assembleia, era líder de jovens com a minha irmã, então assim, outra coisa que demandava muito meu tempo também. A gente sempre estava nos eventos da igreja, a gente sempre estava produzindo as coisas, né, de eventos e tudo mais, sabe? Então assim, não dava pra eu ter um tempo pra estar gravando também. Aí foi uma coisa que demandou muito tempo de mim e eu foquei Gente, nisso. Era muito bom, uma época muito gostosa, vários eventos, várias coisas que aconteceram nesse período. Como eu disse, eu estava na escola, então eu fiz o fundamental, fiz o ensino médio, me formei, tudo certinho. Assim, no último ano, no terceiro ano, vou confessar pra vocês que foi um pouquinho difícil, porque eu não queria ir pra escola, tá? Eu estava de manhã, não queria ir pra escola. Era uma luta, mas assim, tava tudo certo. Aí, veio 2020. Em 2020, eu entrei pra faculdade. Daí, ali no finalzinho de 2019, eu concluí o ensino médio e eu fiz vestibular para a UFMS. E em 2020 recebi o resultado que eu passei. Sim, eu passei para licenciatura em Ciências Biológicas. E aí, em 2020, eu comecei a faculdade. Comecei ali a faculdade, super focada, e tipo assim, nossa, que legal, é a área que eu queria. Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, foi um caos, porque, gente, como assim? Eu tinha acabado de começar a faculdade, cara, e veio a pandemia. Mas a gente lidou com a situação da forma que dava. Fiz as aulas online, eu lembro que eu fiz também um estágio que chama PIBID, Aí eu fiz PIBID, dei as aulas online também, né, ministrei aula online, fiz planejamento de aula, tudo online, gente, tudo online, da forma que dava, entendeu? E eu lembro que eu peguei Covid, na verdade, eu e minha família, eu, minha mãe e meu pai, nessa época também, a minha irmã já tinha casado, não lembro exatamente quando foi que ela casou, mas a minha irmã que morava comigo casou e só ficou eu, minha mãe e meu pai. Aí nós pegamos Covid. Eu lembro que eu não tive muitos sintomas, ficou bem assintomático, assim, sabe? Tipo, foi pouca coisa que eu senti. Meu pai também não sentiu tantas coisas assim, mas a minha mãe teve Covid e teve várias complicações. Foi internada, ela deu um problema no pulmão, perdeu uma parte, assim, da funcionalidade do pulmão. E foi bem difícil, foi bem difícil. Nossa, eu lembro que
foi um desespero enorme. Gente, o que foi 2020, né? Mas a gente passou por isso, graças a Deus minha mãe retornou pra casa bem, com saúde, e nesse tempo que ela esteve fora, né, eu tive cuidando da casa e tudo. E assim, era isso. Aí, passou por isso, né, passamos por isso. Eu lembro que em 2021, gente, vou falando por partes, porque assim, eu não lembro exatamente, sabe, tudo. Eu tô lembrando de memórias assim, sabe? Em 2021, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego registrado, porque assim, eu já tinha trabalhado outras vezes, mas nunca registrado. Aí dessa vez eu comecei a trabalhar registrado. E aí eu trabalhava como auxiliar de cobrança, trabalhava meio período, era super tranquilo, de boa, fazia faculdade, né? Então, assim, eu trabalhava de manhã, fazia faculdade à tarde, à noite, assim, né? Porque tinha aula que era tarde, tinha aula que era noite, mas o meu curso mesmo era noturno. Aí, tudo bem. Foi um emprego, assim, que, nossa, me ajudou muito, gente. Aí foi uma coisa que, assim, tipo, elevou minha vida. Eu comprei guarda-roupa, eu comprei celular, eu comprei computador, gente, comprei um monte de coisa. Foi uma coisa, assim, que me ajudou bastante. Aí eu fiquei nesse emprego durante 1 ano e 3 meses. E por que que eu decidi sair do serviço? Porque começou a demandar muito a questão da faculdade. Eu comecei os estágios obrigatórios, a início eu acho que já estava ali em 2022, não lembro certinho, mas eu lembro que eu comecei com os estágios obrigatórios e começou a demandar muito de mim, porque eu tinha que trabalhar de manhã, fazer o estágio obrigatório à tarde e à noite estar na faculdade. Eu saía da minha casa às 5h30 da manhã para estar em casa às 11 da noite. Então, assim, era uma coisa loucura, doideira. O meu almoço, pra vocês terem ideia, eu consegui um estágio perto da minha casa. Aí não dava pra eu ficar levando marmita, né? Nesse vai e vem, que não tinha geladeira. Então, como que eu fazia, gente? Como era perto da minha casa, eu ligava pra minha mãe. Graças a Deus, minha mãe e meu pai, tipo assim, estiveram comigo nesse tempo, assim, nesses corre, sempre. E aí, como que a gente fazia? Eles faziam uma marmita pra mim, nos 15 minutos de intervalo da escola. Eu ia lá pra frente da escola, sentava no muretinho que tinha assim, sabe? Meu pai chegava com a marmita e eu comia os 15 minutos ali, ó. Rapidão, minha marmita, sentadinha no chão. E era isso, gente. E aí foi isso por esse ano completo, esse ano de estágio. Aí, trabalhando de manhã, estágio à tarde, faculdade de noite. E, nesse período, eu não consegui focar muito na faculdade. Porque, assim, era difícil, gente, era muito cansativo. Trabalhar de manhã, fazer o estágio ali à tarde. Então, assim, eu consegui fazer meu estágio excelente. Eu, sabe, consegui fazer tudo, relatório, tudo. Mas a faculdade, muitas matérias, eu tava cansada, eu não conseguia prestar atenção. Eu, sabe, queria dormir. Então, assim, gente, tinha vezes que eu faltava aula porque eu não tava aguentando, meu corpo tava pedindo socorro. Então foi isso, sabe? Aí eu falei assim, nossa, aí nesse fim de ano, né, eu acho que se eu não me engano foi 2022, eu parei e falei assim, meu Deus do céu, não dá, minha filha, não dá pra continuar nessa rotina doida. Aí foi quando eu decidi parar de trabalhar, porque ou eu fazia minha faculdade ou eu trabalhava. E aí eu conversei com meus pais e a gente falou, não, faculdade em primeiro lugar, foca na faculdade. Graças a Deus tive o apoio deles novamente. Aí, beleza, eu fui, pedi demissão do meu serviço, só que aí eu consegui fazer um acordo, eles conseguiram me dar, sabe, me demitir, né, no caso, pra mim sair com os meus direitos. Aí, ok, o que que eu fiz? Peguei, continuei, né, na faculdade ali, eu peguei DP de umas matérias, inclusive, porque, né, como eu disse, não tava fácil. Peguei DP de algumas matérias, então eu falei assim, agora eu vou focar 100% na faculdade, meus estágios e tal, e é isso. Aí foi 2023. 2023 eu falei assim, bom, é o último ano, aí já era o último ano da faculdade? Gente, agora eu não lembro, mas eu acho que era o último ano da faculdade. E aí, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que focar, gente, é isso, tenho que dar o melhor de mim. E assim eu fiz. Só que nisso, como eu não parava quieta, gente, eu não consigo ficar parada assim, sabe? Acomodada, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esse acordo, né, o que eu recebi desse emprego, e eu abri uma loja online de moda íntima. Aí, eu foquei, eu fiz o seguinte, peguei meu estágio para fazer na parte da manhã, que aí já era ensino médio, peguei o estágio pra fazer na parte da manhã, foquei em pegar algumas DPs para cumprir ali na parte da tarde e também na parte da noite. E nesse meio tempo, eu também fazia as entregas da loja, fazia tudo. Aí eu fiz o seguinte, eu não peguei nada para revender. Eu pegava de fabricação própria, né? Peguei, achei algumas fábricas e comprei o meu próprio material, fiz a precificação. Errei muito no começo, gente, sério, errei muito no começo mesmo. Mas, assim, eu segui em embalo. Nossa, eu tive muitos clientes maravilhosos que eu construí um laço, sabe? Então, foi uma coisa que me ajudou bastante nesse tempo que eu não estive trabalhando. Aí, tudo bem. Isso passou 2023. Aí, nesse tempo também, gente, olha como é doido. Como eu tinha tempo livre, o que que eu fazia? Eu ia também muito em festa de faculdade. Nossa, eu aproveitei muito, assim, sabe? Aproveitei bastante a faculdade é, nessas questões, assim, de festa e vivência e tudo. Eu também não tinha nenhum relacionamento, então, nossa, sabe? Eu e minhas amigas vivemos muito. Mas, aí, tudo bem. Quando foi o final de 2023, aí os meus amigos se formaram. Todos eles. E, não sim, todos eles, né? Mas o pessoal que era próximo a mim se formou e eu fiquei.
porque eu fiquei de DP de uma matéria, que eu consegui, nesse tempo, pagar as minhas DPs, né, e tudo, e me esforçar. Só que uma bendita de uma matéria chamada bioquímica foi que me prendeu na faculdade. Eu não conseguia, com a professora que a gente tinha, eu não conseguia aprender por nada, gente. Eu dava minha alma, tudo, e eu não conseguia aprender. E eu peguei DP mais uma vez. Eu acho que eu tinha pegado umas 3 DP dessa matéria, pra vocês terem uma ideia. Não consegui passar junto com os meus amigos, eles se formaram e eu fiquei pra trás, né? Aí eu falei assim, bom, vou procurar essa matéria com outro curso. E aí foi quando eu achei bioquímica com o pessoal, se eu não me engano, de zootecnia. Aí eu consegui fazer em 2024, no primeiro semestre já eu consegui fazer essa matéria e consegui me formar em setembro de 2024. Então, eu sou atualmente licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E assim, foi muito triste pra mim, gente, foi um momento que acabou comigo, porque, nossa, eu pensava assim, meu Deus, todo mundo se formou, e eu fiquei, não sei o que, sabe, e eu vi os meus amigos se formar, pra mim, gente, aquilo foi um choque, um choque, um choque. Mas, eu entendi que a minha realidade não era mesmo, eu tive esse tempo, né, que eu tive que trabalhar, e demandou muito de mim, então, era a vida, né, eu tinha que aceitar a minha realidade e me esforçar pra conseguir pelo menos não ficar muito tempo ali no curso. E assim eu fiz. Aí eu me formei em setembro de 2024, comecei a trabalhar novamente, aí dessa vez eu comecei a trabalhar numa doceria, é, fora da minha área, não tinha nada a ver com a minha área, eu trabalhava em atendimento de WhatsApp e afins, então não tinha nada a ver com a minha área, mas ainda assim eu falei, cara, agora eu vou fazer o seguinte, eu já tinha prestado um concurso em 2023 do estado, consegui passar, só com uma colocação muito baixa, eu consegui até fazer umas substituições, só que eu vi que não ia me dar uma renda que eu precisava. Eu sabia que não seria suficiente, sabe, aquela renda, então foi quando eu decidi procurar um emprego registrado. Aí eu não substituí mais, eu foquei em trabalhar e estudar para os próximos concursos, mas fui aprovada em 2023 no concurso do estado. Aí eu trabalhei todo ali em 2024, e detalhe, no finalzinho de 2023 eu conheci o que é atualmente o meu noivo. Ali em 2023, no momento da turbulência, gente, que a minha cabeça tava assim, ó, socorro, Deus, ele apareceu, e gente, ele entendeu totalmente minha realidade, como eu tava assim, sabe, né, doida da cabeça, com o negócio de faculdade e tudo, eu priorizava totalmente minha faculdade. Então, assim, não tinha saída, não tinha Tainara de rolês e tudo. Então, eu falava pra ele, olha, não vou sair. E ele, não, tudo bem, foca na sua faculdade, é isso mesmo. E era isso. E assim foi indo. Então, gente, isso foi uma coisa assim que eu falo pra ele, falo, cara, meu Deus, foi uma coisa que me conquistou, sabe? Ele entender a minha realidade. E aí, ali no finalzinho de 2023, eu conheci ele, e setembro, né, que eu me formei, quando foi agosto, agosto, nós viajamos, gente, pra quem não sabe, sou muito fã do Raça Negra, muito, muito, muito fã mesmo. E aí, em agosto de 2024, a gente viajou pra uma cidade perto aqui, em Anastácio, pra ver o Raça Negra. Ele topou, foi comigo, então assim, gente, muito louco. E lá, nessa viagem, ele me pediu em casamento. Sim, gente, ele me pediu em casamento. Então, assim, 2024 foi doideira, gente, porque, tipo assim, eu noivei, aí eu me formei. Meu Deus, foi loucura, mas assim, gente, foi muito bom. Aí, em 2024, ali, aí a gente tava com aquela coisa, né? A gente falou assim, cara, agora a gente noivou, a gente tem que conquistar as nossas coisas e tal, e começou todo o planejamento, pensar em casamento e tudo mais, e eu trabalhando. Então, eu tava focada, assim, tipo assim, sabe, me empenhar no meu serviço e conseguir, sabe, cada vez mais me destacar para que eu pudesse ter um casamento de respeito. Só que aí acabou que não foi um serviço muito bom pra mim. Eu passei por muitas coisas nesse serviço e eu fiquei, né, muito ruim, em questão mentalmente. Aí eu pedi pra sair desse serviço no começo de 2025. Eu pedi demissão e falei, cara, eu tenho que arrumar alguma coisa que me faça bem. Só que ainda que pague as minhas contas. E aí foi difícil, gente, foi complicado encontrar alguma coisa assim, só que eu achei um serviço que era como telemarketing, mas que era um horário bom, então nisso eu também ainda conseguia, ainda nesse período todo, eu ainda tava com a loja online também, então eu tinha loja online, eu tinha o serviço, e aí eu fiquei assim, né, trabalhando nesse serviço com horário bom e me dedicando com a loja. E assim eu fui fazendo, só que, gente, tava muito difícil, sabe? Eu tinha alguns compromissos que eu tinha que, né, assumir a minha responsabilidade. Então, eu falei, cara, não dá pra ficar nesse serviço por conta do salário. O serviço era bom, tranquilo, só que o salário não era muito bacana. Aí, é, eu comecei a procurar outras coisas e tal, só que nada aparecia, nada aparecia. E aí, gente, em agosto de 2025, né, no meio dessa procura de serviço e tal, a minha sogra mandou uma mensagem certo dia e falou assim, olha, tá precisando de recepcionista aqui no meu serviço. Você não quer tentar? Eu falei, cara, vou tentar, porque assim, o salário era muito melhor, tipo, muito melhor mesmo, gente, do que eu estava recebendo. O horário era um pouquinho mais puxado, é um pouquinho mais puxado que eu tô nele atualmente, mas o salário já ajudava a pagar as minhas contas. Então, eu falei assim, cara, eu vou. Só que tinha um grande problema. O que que acontece?
esse serviço é na chácara, e eu morava na cidade, com os meus pais. E aí foi quando eu falei assim: "Cara, ou eu aceito esse serviço e me mudo pra chácara, ou sei lá, eu fico nessa de chácara e cidade, chácara e cidade". Em primeiro momento eu achei que eu daria conta de, tipo assim, morar na cidade e passar os dias que precisasse na chácara. Eu sei lá, gente, eu achava que daria super na minha cabeça. Mas aí, depois que eu comecei a trabalhar de fato, eu vi que não dava. Aí eu conversei com meu noivo, ele tinha este quarto aqui, fora da casa da minha sogra, né? Então aqui a minha sogra tem uma chácara e a casa dela fica para um lado, o quarto dele. Aí tem um quarto dele, banheiro, tem um quarto do meu cunhado e tem também a casa da minha cunhada pra lá também. É tudo a mesma chácara, só que, tipo assim, num lugar diferente. Aí o que que acontece? Eu conversei com ele e falei assim: olha, como eu vou ficar pra cá, não vai dar pra ficar nesse quarto, entendeu? Só nesse quarto, a gente vai ter que dar um jeito de fazer alguma coisa. Meu pai é pedreiro, graças a Deus, o meu sogro também é pedreiro. Então, aí a gente construiu uma cozinha, que aí vocês vão ver nos vlogs por aí. Aí a gente construiu uma cozinha compartilhada com o quarto. Como é só nós dois, então tá tudo bem. É só uma peça assim pra gente se virar, sabe? E aí, assim foi. E aí demorou acho que um mês e meio, se não me engano, pra construir essa cozinha e ficar, tipo assim, boa, habitável, sabe? Mas deu tudo certo. E agora a gente tem uma casinha aqui e eu trabalho na Chácara das Mansões. E é isso que aconteceu durante esse tempo. Só que tem um detalhe, uma coisa que inclusive impactou muito, eu acredito que também tenha impactado na questão da minha saúde mental, que me afetou um pouco lá no serviço que eu falei, foi a questão de que em 2024, em janeiro de 2024, a minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer de mama. E assim, pra gente foi um choque. Gente, foi um choque, principalmente pra mim, que morava com eles. Eu era a única filha que morava com eles. Então, gente, foi uma coisa que, nossa, chegou assim, sabe? E, e aí ela recebeu o diagnóstico, aí a gente começou aquela coisa, né, de faz exame, ver se é benigno, é maligno, isso, aquilo, não sei o que, até que a gente recebeu, né, falando que era maligno. E aí, que ela ia ter que passar pela cirurgia, fazer a remoção. Ela descobriu assim, gente, de um dia pro outro. Foi literalmente de um dia pro outro. Mas, é, como a gente, tipo, descobriu muito rápido, então o médico falou assim pra ela, olha, vai conseguir resolver, a gente vai fazer a cirurgia e vai ficar tudo bem, você vai se recuperar, o câncer de mama é algo tranquilo de se lidar, né, e tal. Então a gente pensou assim, não, ainda assim, tipo assim, tava aquela aflição, só que a gente ainda pensou, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, é, e vai passar, né, vai fazer a cirurgia e tá tudo bem. Aí, beleza, minha mãe fez a cirurgia, inclusive ela fez a cirurgia dia 25 é, 25 de junho de 2024, que foi um dia depois do meu aniversário. E assim, foi uma aflição, gente, ela fazer essa cirurgia, porque a gente, nossa, aquela coisa de. Nunca ninguém passou por cirurgia na minha família, então foi aquela coisa, assim, aquela aflição, mas que deu tudo certo. Ela saiu, se recuperou, como das outras vezes eu cuidei de tudo, cuidei da casa, trabalhei, fiz tudo ao mesmo tempo, mas deu tudo certo. Então, assim, eu tava um pouco cansada fisicamente e também preocupada psicologicamente, né, preocupada com a minha mãe. Aí, depois de um tempinho, foi fazendo exames, descobrimos que ela tem também metástases no fígado, ou no fígado não, no pulmão. Aí ela tem metástases no pulmão, descobrimos então que é um câncer paliativo. É, então atualmente tem 2 anos que a minha mãe luta com o câncer. A minha mãe, graças a Deus, ela tem uma saúde, gente, é impressionante, a saúde dela é muito boa. Às vezes ela tem umas dorezinhas, sabe, que incomoda e tudo mais, mas ela lidou com essa situação, sabe, incrivelmente. E já pra mim não foi muito assim, né? Eu fiquei muito fragilizada depois dessa notícia. Eu fiquei muito fragilizada com tudo. E só que atualmente a gente lida, né, como tem que lidar, né? É um pouquinho difícil falar, mas tudo bem. E como eu disse, ela tem uma saúde muito boa, então assim, é impressionante. Graças a Deus ela luta com isso tranquilamente. E aí ela fez também durante esse tempo uma quimioterapia oral. A gente teve até que fazer um tempo uma vaquinha, porque o remédio é pela defensoria, sabe? Tava demorando pra sair e tudo. Aí teve um tempo que a gente abriu uma vaquinha online pra arrecadar as coisas, pra arrecadar também valores de exame, de remédio, nossa, várias coisas. E assim, a gente teve muita gente mesmo que apoiou, que nos apoiou, que nos ajudou. A gente descobriu tantas amizades que a minha mãe tem, sabe? Tantos apoios. Então, isso tudo, ter essas pessoas, foi algo que fez a gente lidar com as coisas mais fácil, né? Então, atualmente, minha mãe, ela não tá fazendo a quimioterapia oral porque apareceu uma feridinha na perna dela, então a médica pediu pra dar uma pausa pra avaliar e ver se era por conta do medicamento. Mas assim, como eu disse, retornando, né, ela tá super bem, aí tem dias que ela tá com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas a gente lida dessa forma. Aí como que a gente faz? Como eu tive que vir morar, não é longe, mas também não é perto, a gente lida da seguinte forma.
nos meus dias que eu tenho folga, aí eu vou até a casa dela, faço uma faxina, limpo as coisas pra ela não estar se esforçando, porque ela já tem que se esforçar diariamente, né, na questão de fazer uma comida e tal, fazer uma coisa ou outra, ela tem só o meu pai, então o meu pai, quando ele tá trabalhando, não tem como ele estar ajudando ela. Aí tem dias que ele tá trabalhando, não consegue estar dando essa atenção, então tem dias que ela precisa estar fazendo uma comida, precisa estar fazendo, lavando uma louça, lavando uma roupa, ela não gosta que ninguém lava roupa, tá, porque ela lava a roupa do jeito dela, então assim vai indo. E pra ela não se esforçar tanto, aí eu vou sempre uma vez na semana pra estar fazendo essa faxina e limpando pra ela. Aí as minhas irmãs também, elas quando podem, elas vão lá ver ela, né, e tal. Então, assim a gente tá fazendo. E aí, por que que eu decidi retornar, né? Devido depois de tantas coisas, né? É, então, como eu disse, foram 10 anos, tudo aconteceu, tudo isso. E, gente, eu acho que provavelmente tem acontecido alguma coisa também que eu não lembro de falar aqui. Mas, assim, por que que eu decidi retornar, então, depois de tudo isso, depois de todos esses anos? Porque eu parei pra refletir agora, em dezembro, com tudo isso, sabe, que aconteceu, eu pensei que, cara, eu quero voltar pra cá, quero deixar registrado, sabe, tem muita coisa que aconteceu que eu gostaria de ter deixado registrado, sabe, se eu continuasse com o canal, teria ficado registrado. Mas eu não tive essa oportunidade. Então, agora, tem muita coisa pra acontecer, porque assim, gente, em 2025 foi um ano que a gente plantou muito. A gente plantou muitas coisas, muitos sonhos, começou ali no final de 2024, e agora em 2026 a gente vai colher, então assim, eu tô muito ansiosa pra viver isso, pra compartilhar isso também, pra deixar registrado, né. Tem meu casamento que vai acontecer, graças a Deus. Tem muita coisa que vai acontecer que eu quero compartilhar, quero deixar registrado. Então, é isso. Eu vou retornar com o canal, vou estar gravando os vídeos aqui. Eu pretendo deixar, assim, mais vlogs, porque é uma coisa que eu amo, amo, amo assistir. Então, eu acho que eu vou amar produzir também. E é isso, gente. Eu vou compartilhando um pouco da minha rotina cuidando, né, cuidando da minha mãezinha, da minha rotina também com o meu, cuidando do meu lar, né, que agora eu tenho. Cuidando da minha casa, cuidando do meu noivo, essa questão também de preparar um casamento. Então, assim, gente, é muita, muita coisa mesmo que eu tenho pra compartilhar com vocês. E eu espero que seja muito bom, espero que sejam momentos muito bons. E que esse ano seja um ótimo ano, né? Não somente pra mim, não somente pra, né, pra minha família, mas pra todos. Todos, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Esse é um pouco do que aconteceu durante esses anos e agora a gente tá de volta. Vou contando pra vocês um pouco mais ao decorrer desses vlogs que vai acontecer, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha, deixa o seu comentário, compartilhe com os amigos, né? Que a gente tá de volta. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.